É isto. Beleza. Primeiro de tudo, para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ferst. As pessoas me chamam também por Ferst, me chamam por Celso. Geralmente esses são os nomes aos quais eu atendo. Essa aqui é a sala de biofísica aplicada. Eu ainda não consegui preparar todo ela. Primeiro porque eu fiquei sem energia elétrica aqui em casa. Hoje foi um dia bem ruim nesse sentido de organização. E eu consegui preparar alguma coisa aqui, né? Essa aqui é só uma imagem bonita, tá? É só uma imagem bonita. Então, o que é esse primeiro bloco aqui? Eu dou alguns avisos de como a sala virtual está organizada. E aí, sempre que você quiser acessar o Google Meet para ver. Sempre que você quiser acessar a videoconferência, né? Você vem aqui e aperta no link, né? Já vem aqui no Google Meet ou aperta aqui na imagem que ele vai abrir aqui a página do Google Meet para você, tá? Então é um caminho fácil de se alcançar, um caminho bem fácil aí. Então eu já separei o bloco da primeira semana e segunda semana. Como eu disse, eu ainda não consegui colocar as coisas ainda, os materiais, mas eles já estão pré-prontos, tá? Eles estão pré-prontos. E um desses materiais é esse vídeo aqui. Bom, esse aqui é o guia de estudos e ele eu fiz a meio que como posso dizer, foi meio no sentido de foi de uma maneira espontânea que eu fui fazendo e aí saiu alguma coisa boa aqui. Isso aqui é só o cronograma, o guia de estudos das 2 primeiras semanas, tá? A terceira semana e a quarta semana eu ainda vou soltar ela. Ainda essa semana eu vou soltar o cronograma. Bom, tenho também o conteúdo que nós vamos estudar aqui, deixa eu ver. Durante todo o mês. Aqui, ó. Eu vou subir. Então, esses aqui são os conteúdos que nós iremos estudar durante todo o mês nos 2 heads de biofísica, né? E aí, os 2 heads de biofísica, eles são. Eles estão em sequência, né? E somados eles dão 4 semanas. A primeira semana, nós vamos estudar pressão hidrostática, medidas de pressão, gás ideal e pressão parcial. A segunda semana, nós vamos estudar tensão superficial e capilaridade. Como essa semana já começou meus trancos e barrancos, nós temos já um feriado na quinta-feira, muito provavelmente, a primeira semana iremos estudar somente pressão hidrostática e medidas de pressão. Na segunda semana, nós iremos estudar gás ideal, pressão parcial, tensão superficial e capilaridade. Aparenta ser bastante coisa, mas eu vou fazer o possível para selecionar problemas de física não muito elaborados e vou pegar mais no pé dos conceitos qualitativos da biofísica em vez dos conceitos quantitativos. Quantitativos eu quero dizer matemática, né? Vai ter bastante conta de matemática, mas se você entender os conceitos físicos envolvidos aí, como eles estão relacionados e como eles fazem surgir coisas na biologia, né? Quais são as consequências disso na biologia, para mim é o mais importante. Principalmente quando a gente for estudar na primeira semana do segundo head, na verdade aqui é terceira e quarta semana, fiz meio que no improviso. Isso aqui foi só para mim mesmo, eu estou mostrando para vocês. Na primeira semana do segundo head, que é a terceira semana, nossa terceira semana de estudos, nós iremos estudar a membrana biológica, né? A membrana da parede celular. E o potencial de repouso da célula. Alguns alunos que fizeram o curso técnico já sabem como funciona, né? As bombas de sódio e potássio estão envolvidas com o potencial de repouso da célula. E para a quarta semana nós iremos estudar as leis da termodinâmica e radioatividade. Tá? Esse aqui vai ter bastante matemática envolvida aqui, mas como sempre vou selecionar os problemas mais simplórios. E que foi, Vanessa? Tudo bom contigo? E depois a gente pula para radioatividade, espectro eletromagnético.
guia de estudos. Então tá aqui separado primeira semana, segunda semana. Aqui tem a bibliografia principal. Ela se dá por esse livro aqui. Ele já está disponível, ele já está aqui na mão, né? Esse livro aqui. Eu vou disponibilizar os capítulos para vocês, tá? É um livro bem antigo. Infelizmente é o melhor que eu consegui achar. E vou disponibilizar só os capítulos mesmo, tá? E o que mais? Ah, e tem a bibliografia suplementar. A bibliografia suplementar é o seguinte: muitos dos conceitos que nós vamos estudar aqui são conceitos físicos que vários discentes estudaram há vários anos atrás, né? E aí eles precisam ser revisitados. E aí nessa situação eu separei 2 capítulos de livros, de volumes de um livro muito bom, que eu chamo por Fundamentos de Física, volume 1 e volume 2, que os alunos do curso técnico já têm acesso a eles, né? São bons livros, eu gosto muito deles. E reforçando que o livro principal, né, da disciplina é sempre esse aqui, tá? Para todas as 4 semanas. Provavelmente eu acho que para todas das 4 semanas, 3 serão, elas serão bem importantes, esse livro. Para a quarta semana que nós vamos ver termodinâmica, eu vou usar outro livro ainda. E esse aqui é o guia de estudo das nossas atividades. Então, esse aqui pulou fora, eu não consegui aplicar, né? No dia 31. Esse é o do dia 1º que está acontecendo agora. Nós vamos estudar pressão hidrostática. Amanhã tem aula síncrona. Quarta-feira vou fazer mais uma videoconferência com vocês. Infelizmente vai ser às 21 horas da noite, porque quarta-feira vocês têm palestra, né? Vocês não, a graduação de uma maneira geral vai ter palestra, então não vou coincidir os horários. E na sexta-feira, não tem programação na quinta, porque é feriado, mas na sexta-feira, dia 4, eu vou soltar uma videoaula síncrona. E nessa videoaula síncrona eu vou dar resolução de exercícios e dicas para fazer a atividade avaliativa. O questionário vai estar disponível na sexta-feira, na sexta-feira, dia 4, e vai se encerrar no sábado, dia 5 de junho. A segunda semana. Segunda-feira já começa já com a primeira videoconferência. Vamos estudar tensão superficial. Entre as 2 videoconferências, fica sugerido aí que vocês têm que ler os textos de resolver as listas de exercícios disponíveis na sala virtual. Videoconferência quarta-feira, vou falar de capilaridade. E vou dar um jeito de introduzir aqui no meio da semana estudo de gás ideal e pressão parcial, tá? Não é nada muito elaborado não, tá? E a videoaula síncrona é disponível de manhã, provavelmente é o que eu vou deixar disponível para poder debater gás ideal. E a atividade avaliativa 2, que eu chamo de exame obrigatório. Beleza? Então, separando aqui o conteúdo. Tá aqui. Então esse aqui é o capítulo 19 e eu fiz algumas anotações sobre ele. Eu não lembro se a gente vai ver todo ele. Acho que não, só um pedaço dele. Tem muita coisa, é só um pedaço com certeza. Só um pedacinho que nós vamos estudar mesmo. Deixa eu já colocar já no jeito aqui uma página que eu vou falar muito dessa página. Tá aqui. Beleza. Essa página eu vou falar bastante dela. Bom, começando então, né? Primeiro eu quero reforçar que esse vídeo não tem a intenção de passar de 1 hora de duração, né? Então bora lá.
Pressão hidrostática. Primeiro, a gente precisa definir duas coisas aqui. O significado de pressão e o significado de hidrostática, né? E quais conceitos estão relacionados com hidrostática. Primeiro eu vou falar da definição de pressão, que pressão é uma quantidade física que ela é medível, né? A gente consegue medir uma quantidade de força sendo distribuída sobre uma determinada área. E essa divisão aqui, ela tem algumas características. Por exemplo, ela é sempre positiva. Não existe pressão negativa. Por que não existe? Porque é um advento da própria definição de pressão, né? É um advento da construção, vem da própria definição de construção, né? Não tem como. Segundo outro motivo também, como ela é uma coisa construída, ela é uma grandeza escalar. Se ela é uma grandeza escalar, significa que ela só precisa de um número para eu configurar ela, para eu caracterizar ela. Por exemplo, para mim não importa a pressão sobre a mesa que segura o meu computador. Para mim importa somente saber a pressão sobre ela. Porque um dos conceitos também sobre pressão é que, por exemplo, se existe algo dentro da atmosfera, esse algo, esse corpo, ele sofre força, né, de pressionamento da atmosfera em torno dele em todas as áreas da sua, em todas as porções da sua área externa, né? E aí a soma dessa força, de todas essas forças, né, aplicadas, distribuídas sobre essa quantidade de área, dá a pressão, né? A soma de todas essas forças dividido sobre essa quantidade de área dá a pressão. A pressão, ela pode variar e pode ser constante, né? Pressão pode variar. E nós vamos ver exatamente isso agora. Pressão pode variar. Então, se eu tô gravando a aula, Samara, só que eu gravo a aula por um outro aplicativo, que é esse aqui, ó. Tá, eu gravo nesse aplicativo. É porque se eu gravo no Google Meet fica ruim. Tá bom, tá sendo gravada. Reforçando o aviso aí. Não sei se eu avisei também. Não, eu também acho que eu não avisei. Eu só avisei assim, gravando, né? Eu não avisei que eu tô usando outro aplicativo. Então, isso aqui é uma variação de... já que pressão pode variar, então eu vou colocar de uma maneira geral aqui, né? Se a pressão pode variar, então a força sobre essa distribuição de área pode variar, assim como também essa distribuição de área também pode variar. Deixa eu fazer uma representação menos abstrata do significado de pressão aqui. Então você imagina que você tem uma certa quantidade de área aqui, vou chamar de ΔA, né? E sobre essa quantidade de área, esse tamanho, né, esse pedaço de área aqui, eu tenho vetores de força pressionando, né, essa distribuição de área aqui. Quando eu faço a divisão da quantidade total de força dividido por essa seção de área, eu consigo a pressão que eu preciso, né? E aí lembrando que eu posso, em situações completamente aleatórias não, mas sem nenhum tipo de controle, né? Essa área aqui pode crescer tanto na direção X quanto na direção Y, né? Então ela pode crescer em todas as direções aqui, né? E de uma maneira geral, a força também pode variar. Até de fazer uma variação bem pequenininha, né? Já que a gente está considerando variações, né? Variações dentro de módulo, né? Porque isso vem da... Vou colocar aqui dentro de módulo. Isso vem da própria construção de pressão. Então, se essa variação for bem pequenininha, não importa se essa pressão está sendo aplicada embaixo
ou se a pressão está sendo aplicada em cima. Se ela for uma pressão bem pequenininha que está variando, então a pressão está diminuindo. No caso, a força, né? Estou falando da força. Se a variação de força for bem pequenininha, a variação de pressão também vai ser bem pequenininha. Beleza? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês duas situações em que a pressão varia, né? E vou contextualizar em quais as situações essa pressão varia. E eu vou mostrar essas duas situações partindo de um experimento imaginário, tá? Então o que você vê aí na tela é um experimento imaginário, beleza? E aí como funciona o nosso experimento de imaginário aqui? Primeiro, a gente tem que dar nome às coisas, né, do nosso experimento imaginário. Então imagina que tudo isso aqui, ó, onde esse cilindro aqui se encontra, tudo isso aqui é água, né? Digamos que tudo aqui é água, beleza? E aí o que eu vou fazer? Já que isso aqui é tudo... tem algumas coisas que a gente precisa considerar que são muito importantes também. Então tudo isso aqui é água, né? Tudo é água. Água estacionária. E eu vou explicar o que significa água estacionária. Significa hidrostática, né? Significa hidrostática. Então, lembrando que a hidrostática, apesar de ter o nome hidro, ela não se refere somente à água, tá? Ela se refere a fluidos em geral, né? Ela se refere à água, à atmosfera, ela se refere, deixa eu ver, graxa, óleo, né? Qualquer coisa, fluidos, né? Então, fluidos estacionários ou fluidos parados, né? Nada se mexe lá dentro. Eu não tenho fluxo de fluido para nenhuma direção, né? Quando a gente estuda o fluxo de fluidos em alguma determinada direção, em alguma determinada trajetória, e aí a gente entra em hidrodinâmica, que tem muita área dentro de biofísica, mas a disciplina tem uma carga horária tão pequenininha, lamento. E a gente vai ficar só na hidrostática por enquanto. Então é água estacionária. Imagina que isso aqui é um cilindro imaginário de água. De área de base igual a A e altura igual a Z. Né? Então isso aqui é um cilindro, então isso aqui tudo é água, né? Tudo aqui onde eu estou expondo aqui com o meu cursor é água. E aí eu vou selecionar um pedaço dessa água em formato de cilindro. Eu vou imaginar esse cilindro, né? Um cilindro imaginário dentro dessa água. Ou você pode imaginar também, ou você pode usar uma outra situação também que é equivalente, tá? Em vez de você imaginar uma piscina de água estacionária e você selecionar dentro dessa piscina um cilindro parado também, você pode imaginar o próprio ar,
né? O próprio ar da cidade de Cuiabá, por exemplo, na época da seca, né? Que o ar fica parado, né? O ar fica bem estacionário, né? Então você imagina lá um cilindro em formato de ar. E aí a gente vai fazer contas sobre esse cilindro. Bom, outra coisa importante que a gente tem que colocar aqui é que a equação que a gente for obter aqui para a lei de Stevin, ela funciona para todos os casos. Ela funciona tanto para o caso em que eu tenho uma superfície, e aí eu vou me aprofundando nessa superfície, né? Vou, tipo, digamos que você entra lá na Dolina lá na Dolina de Cáceres, por exemplo. Imagina que você está lá na Dolina de Cáceres, né? Muito famosa a Dolina, né? É um poço de água azul sem fundo. Então você imagina que você está lá na superfície da Dolina. Se você mergulha, a sua altura vai ficando negativa, né? E aí, se em vez de você mergulhar, você sai voando igual um gafanhoto, então a sua altura vai aumentando positivamente, né? Vai aumentando positivamente. Então, as equações que eu for obter aqui para encontrar a variação de pressão aqui, levam em conta essas duas situações. Tanto eu me aprofundando, né? Tanto eu subindo. É claro que tem que ter uma interface aí uma interface entre fluidos, né? Em cima eu tenho fluido da atmosfera e embaixo eu tenho fluido da água. Eu preciso ainda explicar qual é o significado de fluido. Pulou aqui. E aí eu vou colocar um nível de referência aqui, tá? Nível de referência. O que é o nível de referência? É o ponto mais baixo possível. Digamos que isso aqui é tudo água, né? Mais para cima, né? Mais para cima é ar, sei lá, ar, né? E aqui é o fundo do mar, sei lá. O fundo do mar, o fundo da dolina, né? Digamos. E é um cilindro que está lá no fundão da dolina. E aí o que eu faço? Eu faço um corte, né? Eu faço um corte aqui desse cilindro e vou olhar esse corte de frente agora. Então, eu tenho um cilindro assim, né? Corto ali no meio e agora eu vou olhar ali de frente, né? Assim, ó. Então, tem um cilindro aqui, né? Ó o cilindro, né? Beleza? Cilindro. Corto ele, aí eu vou mostrar ele de frente. É o que está mostrado aqui, ó. Né? É o que está representado aqui. É um corte desse cilindro. E aí, já que ele está parado, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu tenho um objeto em relação a mim, e esse objeto em relação a mim ele está parado, significa que da minha perspectiva, do meu olhar, né, do meu quadro, eu olho aquele objeto como sendo que a soma de todas as forças sobre esse corpo é igual a zero. Então, né? Se cilindro em repouso, então a soma, deixa eu escrever aqui, a soma de todas as forças sobre esse corpo é igual a zero. O que significa isso aqui? Quem me disse isso, né? É uma declaração muito forte, né? Uma declaração muito forte isso, né? Isso aqui é exatamente a segunda lei de Newton. Né? Então você aprendeu lá no ensino médio que tem a primeira lei, segunda lei e a terceira lei. E aí, né, de Newton. Se quem quiser, essa aqui que eu estou selecionando é a... Não, essa aqui é a primeira, perdão. Essa aqui é a primeira lei de Newton. E aí quem tiver dúvidas sobre o conteúdo dessas três leis, me pergunta mais tarde, ou pode perguntar agora também. Se achar que é pertinente por agora, eu explico também. Então a primeira lei a primeira lei da mecânica clássica, né, a primeira lei da dinâmica de Newton, ela fala que a soma de todas as forças sobre um corpo em repouso é igual a zero. E aí eu olho esse corte, né, do cilindro e vou
identificar quais são todas as forças que estão atuando sobre esse cilindro. Lamento, Cris. Mas por enquanto a gente não vai usar a segunda lei nem a terceira lei, tá? A gente vai usar... Provavelmente a gente vai usar a segunda lei em tensão superficial. A terceira... Semana que vem nós vamos usar as três leis. As três leis, é isso mesmo. Então, beleza. Já que é assim, imagina o seguinte. Vamos pegar um pouco da nossa experiência pessoal de nadar em piscinas e dolinas e rios profundos, né? Quem já teve essa experiência. Quanto mais fundo você nada na piscina, quem já teve essa experiência de nadar numa piscina olímpica, quanto mais fundo você nada na piscina, você tem uma sensação que ela vai se intensificando quanto mais fundo você vai, né? Quanto mais fundo você atinge. Essa sensação é literalmente a pressão. E aí acontece uma coisa, acontece o seguinte. Essa pressão, ela depende da quantidade de coluna de fluido que está sobre a sua cabeça. Então, isso é verificado experimentalmente, né? É uma declaração que eu preciso dela para poder avançar nos cálculos. E é uma verificação experimental. Então, já que assim, a coluna sobre a minha cabeça é menor do que a coluna sobre a coluna de fluido sobre, digamos que eu estou lá no fundo da piscina, né? Estou de pé no fundo da piscina. Então, beleza. A coluna sobre a minha cabeça é maior do que a coluna menor, perdão, deixa eu reforçar. A coluna sobre a coluna de água, né, ou de fluido sobre a minha cabeça é menor do que a coluna de fluido que está sobre os meus pés. Então, a pressão que os meus pés sentem é maior do que a pressão que a minha cabeça sente. Se a gente lembrar lá do conceito de que pressão é força distribuída pela distribuição de área, então eu vou lembrar, já que eu sei dessa sensação, eu sei então que eu tenho uma força desses fluido aqui todo aqui em cima, né, pressionando a parte de cima pressionando aqui a parte de cima do meu cilindro imaginário, e esse fluido aqui enorme, né, pressionando, né, a parte inferior do meu cilindro imaginário. Então essas forças estão representadas aqui, ó. A força da coluna sobre a parte superior eu vou representar por F', a altura Z mais ΔZ. E o que significa Z mais ΔZ aqui, né? Professor, Oi. se você disse ali que o cilindro em repouso é igual a zero, como que se eu estar mais para o fundo ou mais para cima, isso vai ter número diferente de zero? Tá, vamos lá. Vou explicar o que eu tô... deixa eu só corrigir algumas declarações que você deu, tá? Você falou assim, o cilindro imaginário de água lá no fundo da piscina, ele é igual a zero. Essa declaração que você dá é uma declaração que ela não tem sentido, não tem problema. Mas a gente precisa corrigir esse ponto. Por que não tem sentido? Porque o que eu estou declarando é o seguinte. Se o meu cilindro está em repouso, né, ele está parado lá, significa que a soma de todas as forças sobre esse corpo é igual a zero. Então, se o cilindro está em repouso, então a soma de todas as forças é igual a zero. Beleza? Por exemplo, se fosse diferente de... Por exemplo, se a soma de todas as forças sobre o cilindro imaginário... Vou dar um exemplo, né? Digamos que tem uma física em que a soma de todas as forças sobre o cilindro dê, sei lá, 3 newtons. Então, haveria uma força líquida no sentido de sobra, né? De resultante,
haveria uma força resultante empurrando o cilindro para cima com intensidade de 3 newtons. Só que como no nosso caso, na física da vida real, o cilindro está em repouso, significa que se eu tenho uma força aplicando para cima, para compensar isso, eu tenho que ter uma força de igual intensidade apontando para baixo. E é por esse motivo que o cilindro fica em repouso. Vamos pensar assim de outra maneira. Em vez da gente imaginar que é um cilindro em repouso, imagina que é um nó de uma corda e você está num cabo de guerra. Se esse nó está parado, significa que a força aplicada aqui nesse cabo de guerra é igual à força aplicada aqui nesse cabo de guerra. Essas forças são iguais, né, se está parado. É nesse sentido. É isso que eu quero dizer. Então, se eu fosse usar um experimento científico bem simplório para a gente entender que a soma de todas as forças é igual a zero, eu usaria, por exemplo, esse exemplo do cabo de guerra. Né? Agora ficou bem mais claro. As minhas perguntas, assim, elas podem ser, sei lá, hilárias, porque eu vou Não, tudo bem. Entendi, mas agora clareou. Uhum. Beleza, que bom, que bom que fez sentido para você. Então, esse nó ele pode ser entendido como se fosse um cilindro imaginário, né? Eu quero saber se ele está sendo empurrado para alguma região, mas ele não está sendo empurrado, ele está parado. Se ele está parado, então tem um monte de força atuando sobre ele, e se eu somar todas essas forças, tem que dar igual a zero, né? Então, retomando aqui. Vixe, ainda tem mais força pra gente encarar aqui. Então, retomando. Essa força que empurra o cilindro para baixo é o seguinte: força ela pode ser função de um valor. Ela pode ser função da distância. Essa distância pode ser representada por x. Ela pode ser representada por h. Ela pode ser representada por z. E geralmente a distância representada por z ela tem outra qualidade também. A gente convenciona que z também é uma distância na vertical, né? Então, ó, aqui é a altura. Então, aqui é zero, né? Aqui é o nível de referência. Então, aqui é z igual a zero. Então, se eu for daqui até aqui, eu tenho o valor z. Agora, né? Então, z menos 0z. Beleza. Agora, se eu for de z até essa altura, esse tamanho aqui eu vou chamar de... Aqui eu vou chamar de delta z. E esse ponto aqui eu vou chamar de z mais delta z. Então, a força é função... A força que eu já falei para vocês que a força varia conforme a profundidade, né? Se eu estou debaixo do fluido, quanto mais perto da superfície, menor a força sobre a minha cabeça. E quanto mais profundo eu for, maior a força sobre a minha cabeça. Né? E aqui é o fundo da piscina, né? Você pode imaginar que aqui é a piscina. Né? Aqui é o fundo da piscina. E aí tem um cilindro logo em cima do fundo da piscina, a uma altura z na sua base, e a base de cima está a uma altura de z mais delta z. Tá? Isso aqui por enquanto, esse delta z é só notação, tá? É só notação. Eu sei que fica carregado, mas é só notação. Então, se aqui em cima eu tenho a força sendo aplicada em função da distância, e essa distância vale z mais delta z, então aqui embaixo eu também tenho uma força que está atuando na porção inferior do cilindro imaginário, que depende da altura z. Beleza? Outra coisa.
a força sobre a minha cabeça, por exemplo, quando eu tô nadando na piscina, né? A força sobre a minha cabeça, ela não varia se eu nado ela não varia, por exemplo, digamos que eu tô a uma profundidade de 1 metro em relação ao fundo da piscina, digamos assim. E aí eu nado sempre a uma profundidade de 1 metro. Eu não vou sentir variação de pressão se eu sempre nadar na horizontal. Agora, se eu nadar na vertical, eu vou sentir variação de pressão sobre a minha cabeça. Eu falo sobre a cabeça porque é onde a gente sente mais a pressão, né? Sobre a minha cabeça e, consequentemente, a força, né, pressionando a minha cabeça vai ser maior. Mas se eu nado na horizontal, eu não sinto a força variando sobre a minha cabeça. Né? Vamos usar sempre aqui experimentos que nós usar sempre situações que sempre praticamos, que um ou outro praticou no nosso experimento mental aqui, né? Outra coisa, já que é assim, né? Já que não varia pressão na direção, então toda a força que é aplicada na direção horizontal pela esquerda é igual a toda a força que é aplicada na direção horizontal pela direita. Então é um empurrando o outro, e é por esse motivo que o cilindro fica parado. Se essa força aqui da direita fosse mais intensa, o cilindro se moveria assim, ó. Né? Se moveria para a esquerda. No caso, quando eu falo direita e esquerda, são sempre em referência a mim, né? Aí, se tiver referência a você, você tem que pensar nisso. Tem que trocar. E beleza. Forças do fluido sobre o cilindro de fluido. Né? Aqui a gente usou a ideia da água, né? Mas pode ser fluido, pode ser atmosfera, pode ser várias coisas. Pode ser uma região lá dentro de Saturno, por exemplo. Lá dentro de Saturno, já que Saturno é um planeta redondo, gigante, né? Feito todo ele só de gás, né? É uma grande mistura de gás. Se você for lá, você não pousa em lugar nenhum, você só nada. Né? Você nada, você voa. É como se fosse um grande poço para todas as direções que você entra. Bom, aqui, já que é um cilindro imaginário, então esse cilindro imaginário, né, que eu imagino esse cilindro, ele encerra uma quantidade real de água, de fluido. Essa quantidade real de água, ela tem força-peso. E a força-peso é a força que a gravitação, que a Terra atua sobre o corpo para empurrar as coisas em direção ao centro da Terra. Né? Então as coisas caem porque a gravitação puxa para baixo. Né? Porque existe a força-peso que faz esse puxo para baixo. Né? E aqui a força-peso eu vou representar pela letra W. Né? A gente sabe, lá do ensino médio, a gente sabe, a força-peso é uma das equações mais simples da gente lembrar, né? Não tem problema se você não lembra. Mas só mostrar aqui você já... meu professor lá do ensino médio falou da força-peso, né? Que é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade, ela é aproximadamente igual a 9,8. E a gente, às vezes, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas também a gente usa essa representação aqui, tá? Apenas para efeito didático e para ficar mais fácil as contas. Mas da sua prática experimental, você usa esse resultado aqui. Na prática experimental, você usa 9,8. Lamento a resposta. Lamento. Então, eu tô pensando agora se não vale a pena agora a gente incluir também uma semana de nivelamento de física, né? E esse aqui é prática pedagógica, Seria bom, professor. né? Prática pedagógica. Bom, eu tava... Enfim, tem
está no horizonte uma mudança do PPC, né? Está no horizonte, não significa que vai acontecer, mas no futuro próximo, mas está no horizonte que vai haver uma mudança no PPC da graduação de biotecnologia. E aí a gente poderia selecionar os 2 primeiros semestres para colocar as disciplinas mais básicas possíveis, né? Matemática, produção de texto, física mesmo, né? Física mesmo. Aumentar a carga horária de cálculo, né? Para que essas coisas aqui não fiquem tão difíceis para vocês. Tá, deixa eu ver aqui. Tô meio perdido. Beleza. Tá. Gente, eu vou. Vai acontecer um gap aqui. Que é o seguinte. Eu vou. O que é um gap, né? Um gap é um pulo muito, muito forte que eu vou fazer aqui, tá? Eu tô falando de um cilindro imaginário, né, de fluido dentro de um fluido estacionário, né? Então todas as coisas estão paradas aí. E aí eu listei todas as forças que estão empurrando esse fluido e disse que esse cilindro, né? E disse que a soma de todas essas forças é 0. Então guarda essa informação, né? Então guarde essa informação. Nós vamos utilizar ela mais para frente. Por que eu vou fazer um pulo aqui e vou falar de outra coisa? Porque agora eu vou começar a introduzir vocês ao cálculo diferencial e integral. Vocês já tiveram a disciplina de matemática básica acho que com o Daniel, né? Não, né? Vixe, era pra ter sido o contrário, mas tudo bem. Então é o seguinte. O que eu vou fazer aqui, eu vou adiantar alguns conceitos que vocês vão aprender na disciplina de matemática com o professor Daniel. Acho que é matemática básica o nome da disciplina, né? Pelo que eu andei vendo na ementa da disciplina, vocês irão ver até diferenciação, até derivadas. E aí, na construção de derivadas, existem conceitos matemáticos aos quais eu vou abusar a partir desse momento. Tá? Então vocês anotem esses conceitos aqui que provavelmente... Vocês vão apanhar muito agora, pode ter certeza disso. Mas é suar sangue agora para poder se sair bem na disciplina de matemática do Daniel. Para suar sangue agora comigo, para suar água com sal na disciplina do Daniel. Beleza, então retomando aqui, vamos para o gap. Primeiro de tudo, a força-peso sobre o cilindro, ela é representada por essa equação matemática aqui, né? Massa vezes aceleração da gravidade. Acabei de falar sobre esses dois pontos aqui. Beleza. Agora vamos ao seguinte. Imagina que esse cilindro, já que é um experimento imaginário, né, eu posso abusar da imaginação. Né? O cálculo diferencial integral abusa da imaginação. Né? E aí, eu vou usar uma das técnicas de imaginação do cálculo diferencial é pensar coisas de uma perspectiva muito próxima de algo, ou coisas que vão ficando muito pequenas. Por exemplo, digamos que você tem... Vou dar um exemplo do planeta Terra. Eu vou dar um exemplo dos terraplanistas e dos globalistas. Vou dar um exemplo do planeta Terra. Porque nós, quando somos pequenos, bem jovenzinhos mesmo, assim, coisa de 4, 5 anos de idade, nós perguntávamos para os nossos pais qual é a borda da Terra. E os nossos pais diziam, não, a Terra não é plana, não tem borda da Terra. A Terra é redonda, você vai aprender isso na escola.
Aí o jovenzinho pergunta assim, mas para mim parece plano. E aí nesse momento, seu pai, sua mãe, deu o primeiro ensinamento de cálculo diferencial. Porque é o seguinte, todas as curvas, né, se eu tenho uma curva qualquer aqui, de todas as curvas, se eu selecionar não importa a curva que eu colocar aqui, ó. Tá vendo aqui? Sobrou só um pedacinho da curva. Para você, esse pedacinho de curva aqui que sobrou não parece ser uma reta? Não parece ser para você uma reta? Mas ela fazia parte de uma curva, né? Então, é esse o significado, né? Enquanto eu tenho aqui o planeta Terra, né, que é realmente redondo, e você está aqui sobre o planeta Terra, aqui olhando a imensidão, né, do mundo, só que aqui, localmente onde você está, a Terra parece plana, né? E aí eu vou usar uma ideia muito parecida com, tipo, muito parecida com o que eu acabei de dar aqui. Resumir uma curva inteira em um pedacinho dela muito pequenininho. Vocês entenderam? Eu estou escolhendo um pedacinho muito petititinho da curva e eu vou começar agora a brincar com esse pedacinho muito petititinho da curva. Só que aqui na nossa situação, em vez de nós estudarmos um pedacinho muito pequenininho de uma curva, quando a gente fala um pedaço muito pequeno, a gente pode dar outro nome. Pedaço infinitesimal. Um pedaço infinitamente pequeno, né? A gente aprende que o infinito é grande, mas coisas podem ser infinitamente pequenas, né? Não existe, segundo a nossa imaginação, não existe limitação para a divisão das coisas. Eu posso dividir todas as coisas quantas vezes eu puder, quanta energia eu puder dentro da minha mente, né? Então agora a gente vai imaginar o cilindro diminuindo de tamanho, né? Agora é o salto mental, uma grande salto mental de abstração aqui, né? Ele vai diminuir de tamanho, ou seja, ele vai variar de tamanho. Ele vai ficando cada vez menor. Quando ele fica cada vez menor, isso significa que vai haver uma diferença de um estado inicial para um estado final, né? Então aqui, ó, vai haver uma diferença de um estado final para um estado inicial, né? E aí esse delta acompanhado desse e significa exatamente isso, né? Então esse aqui, o e é uma variável, ele pode assumir qualquer valor. E aí quando eu bato o operador variação nele aqui, esse aqui é o operador variação, aí ele vai fazer o seguinte: o operador variação vai perguntar para você o seguinte: beleza, você quer calcular a variação? Maneiro. Mas você tem que obrigatoriamente escolher um valor final e um valor inicial e tirar um do outro. E tirar do primeiro, você vai tirar o segundo. Ou subtrair o primeiro do segundo. Esse é o significado do operador diferencial. Né? Isso aqui, se vocês não virem com o Daniel vai explicar isso de uma outra maneira. Tá? Porque não existe só esse jeito de falar de cálculo diferencial integral. Tem um jeito mais tecnicista. Eu prefiro o jeito mais conceitual. Então, beleza. Eu vou diminuir, já que o cilindro vai diminuir de tamanho, então a força-peso sobre o pedacinho de cilindro que vai diminuindo de tamanho também. Beleza? Agora a gente vai fazer uma outra substituição aqui.
A densidade do cilindro, né? A densidade que é também chamada de, em algumas situações, né? Densidade, aqui vou usar a densidade volumétrica, que é o caso mais geral possível. Que em algumas situações é equivalente a... Qual que é o nome? Massa específica, não é isso? Massa específica. Alguém me reforça para mim? Acho que é muito usado na química, tal, da massa específica. Se eu tiver incorreto, eu vou trazer errado aqui. Mas eles não são iguais em todas as situações. Eu não lembro qual situação que eles são diferentes. Mas na maioria das vezes eles são iguais, né? Então esse aqui é a densidade, né? A densidade volumétrica. E a densidade volumétrica é definida como sendo uma porção de matéria dividida pela porção, pelo volume a qual aquela porção de matéria está encerrada, né? Lembrei a diferença de densidade para massa específica. A densidade volumétrica é quando todo o volume quando todo o volume está ocupado de massa. Ou seja, eu estou falando de uma partícula maciça, de um corpo maciço. Todas as cavidades, toda a parte interna desse corpo maciço é recheado de massa, né? E no caso da massa específica, ele pode depender. Pode ser um prato, né? Com... Como é que fala? Com um chumbo de pesca no meio. Um chumbo de pesca bem pesado, né? Aí o prato vai pesar diferente do que só o prato, né? O prato com chumbo vai pesar diferente só com o prato. Beleza, aí a gente tira o seguinte, ó. Quanto menor o cilindro, menor o volume. Aqui, ó, a gente está ainda na situação que o cilindro está diminuindo de tamanho. Então, quanto menor o cilindro, menor a quantidade de matéria envolvida. Ao mesmo tempo, quanto menor o cilindro, também menor o volume. Só que aqui, nesse processo de diminuição do cilindro, essa densidade aqui se mantém constante. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, ó. Não coloquei essa informação. Considere, importante essa informação, considere densidade constante, né? Não importa se a massa e o volume varia. Nessa situação, a densidade aqui é constante, né? Há situações que pode variar aqui e a densidade variar? Há situações. Há N situações, né? Mas aqui a gente está considerando uma que não varia. Beleza. Agora eu vou usar, para explicar essa linha aqui, eu vou usar esse recurso aqui, ó. Mais um resgate dos conceitos de ensino médio aqui, ó. Certamente eu vou perguntar para vocês, assim, qual certamente se eu perguntar para vocês o seguinte, qual é a fórmula de calcular o volume de um cilindro? Provavelmente acho que 90% da turma, 80%, não vai saber responder. É a média, né? A pessoa que eu sei que sabia não tá aqui. Ah, não, ela tá aí. Ela tá aí, obrigado por ter voltado. Se isso aqui é uma área, né? Então, eu tenho a base, tem uma área A, né? E aqui eu tenho uma altura, sei lá, ΔZ, né? Então, o volume desse cilindro, né? Volume do cilindro é igual a área da base vezes a altura. Eu acho que o Anael, se o Anael tiver aí, eu acho que ele sabe também. Ou ele já sabia. Ops! Eu sou tão condicionado a escrever a altura com H, coloquei H aqui. Aqui eu tô colocando, em vez de delta, em vez de colocar H, eu tô colocando delta Z para representar a altura. Então, já que eu sei
que o volume desse cilindro... E olha só, por que eu escolhi um cilindro? Né? Por que eu escolhi... Não eu, né? Porque o físico lá de 200, 300 anos atrás que inventou essas equações aí, descobriu essas equações, por que ele usou cilindro? Porque fica mais fácil o cálculo. Porque o volume de um cilindro aqui nesse momento é útil pra gente, né? Então isso aqui é construção, né, de centenas de anos, conhecimento construído em centenas de anos, né? E aí nesse momento, uma pequena porção de matéria que vai diminuindo, dividido pela área do cilindro, que nós estamos mantendo constante aqui, né? E eu vou explicar por que a gente mantém constante, dividido pela altura do cilindro. Então o cilindro ele vai diminuindo de tamanho assim, ó. Mas ele não vai diminuindo de bitola. Vocês perceberam isso, né? Então aqui eu tenho um cilindro, né? Tem um cilindro aqui. Tem um cilindro aqui. Ele vai diminuindo de tamanho, mas a bitola mantém constante. Então aumenta o tamanho, né? Fica melhor aqui, né, em perspectiva. Aumenta de tamanho ou diminui de tamanho, mas a bitola mantém constante, né? Doutor, Oi. isso aí eu só consigo, como é que eu posso dizer? Ter Calibre. isso na minha imaginação, ou eu consigo, como que eu trago isso aí para algo aqui da nossa realidade? Como que você conseguiria, não sei, demonstrar isso, assim? Tá. O que eu estou mostrando aqui são passos intermediários para chegar a uma ferramenta matemática que existe uma possibilidade muito grande que ela seja utilizada na sua prática experimental. Esses pontos que eu estou explicando aqui são os passos intermediários. Quando eu chegar nessa ferramenta, eu vou deixar explícito isso. Nós iremos usar essa ferramenta matemática da física para resolver esse problema que é muito comum, que provavelmente vai surgir na sua prática experimental. Você entendeu? Essa é a aplicação que você está querendo, né? Tá, lá no meu dia a dia, não sei, dentro de um laboratório, dentro de sei, assim, na prática, onde que eu aplicaria isso, entendeu? Uhum. Não, eu concordo, mas a prática ela vai vir quando nós chegarmos na ferramenta final, beleza? E por que eu insisto tanto nos passos intermediários? Porque como a disciplina é biofísica, então eu quero pegar no pé um pouco no pé desses passos intermediários. Porque, sei lá, existe a chance, a possibilidade que vocês utilizem os conceitos de física aqui na sua prática experimental. Por exemplo, conceitos que podem vir a serem usados aqui. Densidade volumétrica em massa específica, que eu acabei de explicar. É muito provável que vocês utilizem a situação de calcular, por exemplo, é muito provável, existe a possibilidade, não vou falar que é muito provável, mas existe a possibilidade que vocês utilizem a força-peso na hora de fazer um manuseio em uma balança, e às vezes existe a possibilidade que essa balança é uma balança que estica, né? Essa balança que estica, e aí você tem que colocar a força-peso aí, né? E geralmente essa balança que estica, ela lê em força-peso, e você vai ter que fazer essa transformação. É uma balança analógica. Depois se eu tiver mais ideias das aplicações, eu vou trazer mais para você, tá? Tá, é assim, só para não que você quer, tá, às vezes eu nunca vou usar isso e tal, porque eu tô estudando sobre isso, mas é que assim, quando traz para, não sei, para a realidade ou para consegue associar mais o conteúdo, entendeu? Uhum. Beleza. Obrigado pelo retorno, Cris. Vixe, a pior parte... eu não falei qual é a pior parte da disciplina, né? Se bem que a Cris já é experiente. Nem precisa falar, professor. A pior parte vai ser em potencial de repouso. Isso aí vai dar uma dor de cabeça pra vocês. Eu vou falar de cálculo
cálculo diferencial integral no potencial de repouso. Vou pegar no pé. O cálculo diferencial integral deveria estar na disciplina de graduação. É uma disciplina que deveria estar na graduação. Professor, Oi. assim, como o nosso tempo é meio corrido aqui não sei se pode existir essas perguntas e tal, esse questionamento aqui na aula, ou se isso deve acontecer lá no Moodle, ou não sei como que... Tá, você... É assim, eu vou pedir para que você seja espontânea. Né? Tô com essa dúvida aqui... eu tô com essa dúvida aqui na webconferência, pergunta pro professor, ou se você acha... Ou você tem um sentimento de que o professor tá finalizando um raciocínio muito importante, ou ele tá com alguma dificuldade, escreve no chat, levanta a mão. Mas você acha que eu tô numa pausa, ou tô digredindo muito, você pode me chamar a atenção também. Tudo de uma maneira espontânea, e isso vale para todo mundo, tá? Pode ser perguntar de uma maneira espontânea no fórum, mandar mensagem de e-mail, eu vou fazer o possível para responder sempre, tá? Tá, é só porque não tem ninguém perguntando, aí não sei se é eu que tô pegando nada, ou se o pessoal já combinou alguma coisa em relação a isso, não sei. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem gente que não sabe, tem gente que tá brava comigo, tem de tudo. Ai, cara, eu fico. Assim. Vocês têm que falar mesmo, tá? Quando vocês estão perdidos e confusos e tudo mais. Mas eu quero dizer que eu sinto por vocês, entendeu? Eu sinto por vocês. Bom, eu vou fazer o seguinte. Parece que eu estou desanimado, mas é porque é o seguinte. Não. Eu acho muita malvadeza fazer gravações com duração de mais de 1 hora. Às vezes dura no máximo estourando 1 hora e 20 minutos. E aí já bateram a 1 hora de gravação aqui. E vocês estão com certeza mais de 1 hora comigo, então, né? E aí, qual vai ser o combinado de agora? Por enquanto eu vou encerrar, né? Por aqui. Muito obrigado pela companhia. E aí amanhã eu vou produzir uma videoconferência, não, uma videoaula assíncrona. Eu vou disponibilizar ela de manhã, vou disponibilizar uma lista de exercícios e vou fazer o possível também para produzir uma outra videoaula assíncrona explicando como resolver os exercícios e dando dicas para resolver a primeira avaliação. Tá? Outra coisa também, deixa eu ver aqui como que tá o meu guia de estudos aqui. Tá. Com a videoaula assíncrona que eu vou soltar amanhã, muito provavelmente eu já vou completar o conteúdo da primeira semana. Tá? Não tem como dar mais que isso. É humanamente impossível. Todo mundo trabalha muito aqui, né? E infelizmente a gente tem que dividir os nossos tempos. E aí eu vou soltar essa videoaula assíncrona na terça-feira. Quem precisar de alguma orientação, terça-feira não, quarta-feira. Quem precisar de alguma orientação além da videoconferência, além da videoaula assíncrona, me chama no... me chama... Pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, mas aí no WhatsApp eu vou pedir para que você se apresente, né? Porque muitos alunos não têm monitoria. Então, pode me chamar por e-mail, pode me chamar pelo WhatsApp, mas no WhatsApp eu vou pedir para que você se apresente, porque eu tenho uma demanda muito alta pelo WhatsApp. E você também pode acessar o meu canal de Discord para tirar dúvida comigo. Eu tenho um canal de Discord.
Eu esqueci de divulgar ele. Ele é fácil, beleza? De achar. Beleza?